Vamos pensar um pouco em todos os dados que as máquinas de uma organização geram, a cada segundo. São logs de servidores, cliques num site, transações. É um verdadeiro dilúvio. Agora, imagina que no meio desse oceano de informação tem um sinal de alerta, a trilha de um ataque. Como achar isso? É como procurar uma agulha num palheiro digital. E é para resolver exatamente esse problema que o Splunk existe. Pois é, essa é a realidade de um analista num centro de operações de segurança. Milhões e milhões de logs passando na tela. E a pergunta de $1 milhão é justamente essa. Como encontrar aquela única ameaça escondida ali no meio? É um desafio gigantesco, de escala, de velocidade. E a resposta para essa pergunta é o que dá todo o valor ao Splunk. Tá, mas afinal, o que é esse tal de Splunk? Olha, o jeito mais simples de pensar nele é o seguinte: o Splunk está para os dados de máquina, assim como o Google está para a internet. É isso, uma única barrinha de busca para encontrar qualquer coisa, não importa o quão fundo esteja escondido. Mas é claro que ele é bem mais que um simples buscador. O Splunk é uma plataforma completa, robusta, para analisar dados de máquina em escala de empresa. E isso é super importante. Não estamos falando só de segurança, não. Pense em dados de vendas de um site, métricas de performance de um aplicativo, ou até leituras de sensores numa fábrica. Basicamente, se uma máquina gerou um dado, o Splunk consegue analisar. E o pulo do gato do Splunk é justamente a versatilidade dele. Ele não é uma ferramenta de uma coisa só, sabe? É tipo um canivete suíço para dados. Ele age como um motor que organiza todo o caos dos logs. Ao mesmo tempo, é um banco de dados super otimizado para velocidade. É uma interface de busca poderosíssima e, o mais crucial, é uma plataforma que consegue correlacionar informações de fontes totalmente diferentes para achar padrões. Essa combinação que faz dele uma ferramenta tão indispensável. Beleza, mas como é que essa mágica toda acontece? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma espiada por baixo do capô. Vamos conhecer os 3 componentes que são, basicamente, a espinha dorsal de qualquer instalação do Splunk. O primeiro, e olha, o mais importante mesmo, é o Splunk D. Pensa nele como o coração e o cérebro da operação toda. É o serviço que fica rodando ali por trás, fazendo todo o trabalho pesado. Coletar, processar, indexar cada pedacinho de dado. Toda e qualquer busca que a gente faz é, na verdade, uma ordem direta para o Splunk D. Então, se o Splunk der o motorzão, o Splunk Web é o painel do carro. É a interface, a cara do Splunk que a gente acessa pelo navegador. É ali que a mágica acontece para quem está usando. É onde as buscas são digitadas, os dashboards são criados, os gráficos aparecem. É a nossa janela para todo aquele universo de dados que o Splunk D está gerenciando. E para fechar esse trio, a gente tem o inputs.conf. Esse cara aqui é um mapa do tesouro. É um arquivo de configuração que diz para o Splunk exatamente onde encontrar os dados. Ele responde a 3 perguntinhas básicas. O que eu devo monitorar, como eu devo ler isso e onde eu guardo. Sem o inputs.conf bem configurado, o Splunk simplesmente fica cego, não enxerga nada. Bom, agora que a gente já conhece as peças do motor, tá na hora de aprender a falar Splunkês. Para fazer buscas que realmente funcionam, é preciso dominar 3 conceitos-chave. Eles são os pilares de como o Splunk organiza toda a informação lá dentro. Vamos lá. O primeiro é o source. É bem simples. De onde veio esse dado? É o caminho original do arquivo. Depois, o source type. Esse aqui responde, o que é isso? Ele diz para o Splunk como interpretar a estrutura daquele log. Porque, por exemplo, um log de segurança do Linux é bem diferente de um do Windows. E, por fim, o index. Pensa nisso como a gaveta onde o dado vai ser guardado. Usar o índice certo é fundamental para a busca ser rápida e segura. Chega de teoria, né? Vamos para a prática. Nessa nossa primeira missão, vamos rodar a nossa primeira busca e ver em tempo real como o Splunk transforma um monte de dado bruto em uma informação útil de verdade. E o processo para começar é bem direto. Primeiro passo, a gente adiciona os dados. Basicamente aponta para o Splunk onde está um arquivo de log. Segundo, a gente define o tipo para ele saber como ler aquilo. E terceiro, a gente roda a busca. 3 passinhos simples para ter a primeira resposta. E aqui está a nossa primeira busca. Index igual internal foca a pesquisa nos próprios logs internos do Splunk. Daí vem o pipe, aquela barrinha vertical. Olha, esse talvez seja o comando mais poderoso do Splunk. Ele pega o resultado do que veio antes e usa como entrada para o que vem depois. E o que vem depois? Stats Count by Source. É uma ordem simples. Conte os eventos e agrupe pelo lugar de onde eles vieram. E pronto, na hora a gente já tem o resultado.
Mas isso é muito mais do que só dados. Essa busca é, na verdade, um teste de saúde. Ela confirma que o Splunk está funcionando, que ele está coletando os próprios logs e que a linguagem de busca está respondendo. É como se fosse o batimento cardíaco do sistema, confirmando que está tudo pronto para análises mais sérias. Com o básico dominado, vamos acelerar um pouco. Agora a gente vai ver como usar esse conhecimento para fazer o que um analista de segurança faz de melhor: caçar ameaças. É hora de desbloquear alguns superpoderes de analista. E aqui a gente vê o poder de ter tudo centralizado. Porque o ambiente real é misto, né? Tem servidor Linux, tem servidor Windows. Para achar uma falha de login, no Linux a gente procura por um texto, failed password. Já no Windows, a gente procura por um código de evento específico, o 4625. Para o Splunk, tanto faz. Ele normaliza tudo e permite a busca nos dois universos com a mesma facilidade. Isso muda completamente o jogo. Agora, vamos refinar essa caçada. A gente combina a busca por failed password com mais comandos. Usando o pipe, a gente conta as falhas por endereço IP de origem. Depois, a gente ordena do que teve mais tentativas para o que teve menos. E, finalmente, pega só o top 10. Em uma única linha, a gente cria uma lista dos IPs mais suspeitos que estão tentando forçar a entrada no sistema. E este aqui é o momento da virada. Com um clique, aquela busca complexa se transforma num gráfico simples e poderoso. Não é mais uma lista de IPs, é uma inteligência visual. Agora, qualquer pessoa, do analista júnior ao CEO, consegue olhar para este gráfico e entender imediatamente de onde vem a maior ameaça. A gente passou de milhões de logs para uma decisão informada em questão de segundos. O que a gente viu aqui foi só o primeiro passo. O verdadeiro poder do Splunk não está nas respostas que ele dá, mas sim nas perguntas que ele permite que a gente faça. Uma vez que os dados se tornam pesquisáveis, as possibilidades são infinitas. A questão final não é o que o Splunk pode encontrar, mas sim, com esse poder em mãos, o que será descoberto a seguir.